Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 28 de junho. Estamos começando o nosso programa Pós-USDA. A gente vai comentar os dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta sexta-feira, dia 28, com números de área plantada nos Estados Unidos e estoques trimestrais na posição de 1º de junho nos Estados Unidos para soja, milho e trigo. Estou com meus colegas aqui de Safras e Mercado, consultores, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro. Olá, Elcio. Um relatório surpreendente aí para soja e milho, Alessandro. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Elcio Bento. Boa tarde, Elcio. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. A surpresa ficou para soja e milho, então, porque eu trigo bastante, quase sem operações. Opa. Vamos lá, então. A gente precisa sempre dar o recado para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like, seus comentários. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal aqui, Safras TV. E em safras.com.br, conheça a plataforma Safras. Todas as informações para o agronegócio estão na plataforma Safras. Nossas consultorias, nosso nossa agência de notícias, trabalho dos nossos jornalistas, tudo que você precisa de informações para o agronegócio, safras.com.br, conheça a plataforma Safras. Vou compartilhar a tela aqui para a gente começar já com a soja. Teve surpresinhas, principalmente para a soja e para o milho. A gente começa para a soja. O relatório colocou uma área plantada nos Estados Unidos de 86,1 milhões de acres. Ali a gente tem que na média o mercado esperava 86,86 milhões de acres, tem a referência da intenção de plantio, que é final de março, 86,5 milhões de acres, e no ano anterior, 83,6 milhões de acres. Estoques trimestrais, posição de 1º de junho, o departamento colocou 26,4 milhões de toneladas, número significativamente acima de junho do ano passado, na última coluna ali, que era 21,66 milhões de toneladas, acima também da média expectativa do mercado, que era 26,05 milhões de toneladas, e tem como referência também ali março de 2024, que eram 50,2 milhões de toneladas. Decifra para nós aí, Luiz. Pois é, Alessandro, surpreende na soja, porque, né, como a gente pode ver no quadro aí, enquanto o mercado esperava por um aumento da área, o USDA cortou a área. Então, de alguma forma, é um dado, no caso da área, um pouco altista. Não que mude muita coisa, né? Embora o corte até tenha sido relevante aí de 500 mil acres, mais ou menos. Então, isso tira um potencial produtivo importante atrás da safra americana, 750 mil toneladas, mais ou menos. Então, o USA deve, já no próximo relatório de oferta e demanda, né, mensal, que sai agora em julho, cortar a produção, cortar um pouquinho da produção aí. Pelo menos 500 mil toneladas ele deve cortar, levar a produção aí para 120,5, algo próximo disso. Então surpreende e traz esse dado que é, de alguma forma, um pouco autista. Não vou dizer que muito, tá? Porque o que importa mesmo daqui para frente, né, de novo, é a questão climática, e nesse ponto da questão climática, o clima continua positivo. Agora, o relatório de estoques, de alguma forma, compensa um pouco, somando os dois relatórios, digamos assim, compensa um pouco esse corte de área, porque o uso traz estoques acima do que o mercado estava esperando, acima do mesmo mês do ano passado, né, a mesma posição do ano passado. Então, de alguma forma, compensa, trazendo um dado baixista, digamos assim, né? Então, somando os dois relatórios, dá para dizer que o impacto para Chicago, de uma forma geral, foi neutro, embora o mercado tenha, né, brigado aí nos dois territórios, antes e depois do USDA. É um relatório que, apesar das surpresas, eu diria que não muda muita coisa, apesar de que, naturalmente, agora o USA deve trabalhar com uma safra norte-americana um pouco menor, né? Então, dificilmente com essa área, né, sem se confirmando essa área, a gente vai atingir um recorde produtivo. Não quer dizer que a safra americana vai ser horrível, né? Longe disso. Se o clima continuar positivo, uma safra de 120, 120,5 ainda é uma safra bastante relevante, né? Entre as duas, três maiores da história dos Estados Unidos. Então, mas é um relatório que surpreende, sim, por esse aumento desculpa, corte na área de soja, enquanto o mercado esperava por um aumento. Tá sem áudio, Alessandro.
Desculpa, tirei aqui que eu estou dando uma clima no Rio Grande do Sul terrível aqui, tem que desligar mutar aqui para poder tossir, mas vamos em frente, vamos lá, vamos mudar para o milho aqui, que teve realmente aí um impacto significativo, a gente vai ver depois a Bolsa de Chicago. Área plantada indicada em 91,475 milhões de acres, mercado na média esperava 90,27 milhões de acres. Na intenção de plantio de final de março eram 90,04 milhões de acres e ano passado 94,6. Aí a gente vê os estoques trimestrais, bem acima também do ano passado, igual período, 126,82 milhões de toneladas. Ano passado, na última coluna aqui, eram 104,2 milhões de toneladas. A gente vê que está acima também da média da expectativa do mercado, que era 123,6. E em março, como referência aí, aquele outro relatório de intenção de plantio ainda, os estoques tinham sido colocados posição primeiro de março em 212 milhões de toneladas. Bem impactante para o milho, né, Luiz? No milho, sim. No milho a surpresa é grande, principalmente por essa área, né, Alessandro? Aí, como a gente pode ver no quadro, o mercado esperava por um ligeiro aumento de área, né, de mais ou menos 200 mil acres, e o USDA apontou para um aumento de 1,4 milhão de acres. Então, bem acima da expectativa. E naturalmente o mercado reagiu negativamente, porque é um dado muito baixista por si só. Somando a esse dado, a gente teve também o número de estoques, né, que também ficou acima do que o mercado esperava, mas confirmou o viés, né, de estoques maiores que no ano passado. Então, por um lado, não chega a surpreender tanto esse número de estoque, embora tenha ficado um pouquinho acima, né? Mas o que esse dado mostra, né? E aí, comparando milho e soja, né, Alessandro? Que com o clima positivo para as duas culturas, para o avanço do plantio das duas culturas, a gente estava esperando que, como tem uma diferença importante de preço hoje que favorece mais a soja, que o produtor americano, se tivesse tempo hábil para aumentar a sua área, plantar um pouco mais do que ele estava, do que ele tinha intenção no início, ele ia apostar um pouquinho mais na soja. Mas o produtor americano mostra mais uma vez que ele gosta de plantar milho, né? Ele prefere o milho, ele essencialmente é um produtor de milho, né? Então ele optou aí, ao invés de aumentar a área de soja ou aumentar um pouco em cada uma, ele aumentou bastante a área de milho e naturalmente por isso que a gente teve que cortar a soja, que não tinha como aumentar 1,4 milhão no milho, mais 300, 400 mil acres na soja, né? Então o produtor americano mostrou mais uma vez a sua preferência pelo milho e naturalmente, né, essa área maior vai levar o uso da mesma forma que na soja, né? Mas nesse caso de forma contrária, a elevar a produção de milho, né, a perspectiva para a produção de milho no seu próximo relatório de oferta e demanda que vai ser divulgado agora em julho. Então, é um dado bastante baixista, porque a gente já trabalhava, né, com a área anterior de 90 milhões de acres, mais ou menos, já trabalhava com estoques maiores nos Estados Unidos, né, com relação a 23, 24. E agora, subindo a produção, subindo a expectativa de produção, naturalmente, o USA vai ter que aumentar ainda mais o estoque e a gente sabe que estoque maior é Chicago pressionado. Não é à toa que Chicago pós-relatório aí caiu bastante. Então é um relatório realmente que surpreende bastante aí com relação à área plantada nos Estados Unidos. Lembrando, né, Alessandro, só para finalizar a soja e milho, que esse não é o número final ainda, né? Ele obviamente está mais próximo da realidade, que é pós-plantio, mas até o final do ano o USDA costuma mexer, né, nos seus números aí finais de área, tanto para soja quanto para milho. Não costuma trazer grandes mudanças, né? Mas a gente teve alguns anos aí, olhando para trás, teve alguns anos sim que a gente teve mudanças importantes. Então, mas claro, esse é o número que a gente tem hoje, é o que a gente tem que trabalhar, é o número base para a gente fazer projeção de produção e de estoque. Então, é um número que surpreende bastante aí, tanto na soja quanto no milho, mas principalmente no milho. Beleza, vamos mudar aqui para o trigo para falar com o Elcio. O Elcio já disse que foi meio sem graça esse relatório. Vamos lá, então, para o trigo. Área total colocada para o trigo em 47,2 milhões de acres. O mercado, na média, esperava 47,58. Na intenção lá de plantio, a área era colocada em 47,5 e referência aí do ano passado, 49,58 milhões de acres. Passando para os estoques trimestrais, todos eles, né? Soja, milho e trigo, significativamente acima de junho do ano passado, colocou o departamento em 19,1 milhões de toneladas. Na média, o mercado esperava 18,56
E a gente tem ali a referência do ano passado, 15,51 milhões de toneladas, e ali ainda o estoque posição 1º de março, 29,58, Elcio. Pois é, sem grandes novidades, os estoques são aqueles estoques que estavam, na verdade, ao final de maio, né? Encerra o ano comercial ao final do último mês de maio. Então, não se esperava grandes alterações em relação ao que o mercado esperava, né? O que o mercado projetava. E o aumento em relação ao ano passado, claro, a gente teve uma situação de uma safra que foi maior este ano, as exportações não andaram com tanta força. Então, nada de novo aí em relação aos estoques. Também não tem grandes novidades na questão de área plantada. Safra de inverno, aquela safra, 75% da área total norte-americana. O número anterior da safra de inverno era 34,1, nesse caiu para 33,8, então uma leve queda, era uma queda de 7% em relação ao ano passado. Esse ano ficou em 8%, agora nesse relatório, perdão, ficou em 8%. Primavera, que a gente esperava que poderia ter alguma alteração, né, dependendo aí das negociações, né, com as áreas de soja e milho, ficou inalterada. A mesma área de primavera, uma área de 11,3 milhões de acres, então sem alterações. E o trigo duro, esse sim, elevou um pouquinho em relação ao relatório passado, mas mesmo assim é só praticamente 2% da produção total norte-americana. Então, no geral, não pesa muito. A gente vê uma queda em relação ao ano passado de 5%, não sem grande alteração em relação ao que se esperava, em relação à estimativa do mercado e mesmo em relação aos números de março, uma correção muito pequena. Talvez chame atenção a redução da área de trigo de inverno, já era meio que precificada, mas quando a gente vê as áreas totais de redução, os três grandes produtores de trigo hard, que são Texas, o Kansas e Oklahoma, têm perdas expressivas de área. 56% dessa redução que a gente teve são nesses três estados que produzem trigo hard, que é um trigo que normalmente os moinhos brasileiros também compram, é uma opção neste momento em termos até de atratividade, por isso chama atenção essa queda, talvez é a única situação que chama atenção, mas também já era algo do relatório de março, então pode-se dizer que é um relatório bem morno para o trigo, esse relatório de confirmação diária que a gente teve nos Estados Unidos. Vamos fazer nossa rodada falando sobre Bolsa de Chicago aqui. Uma olhadinha aqui, olha. Tá se encaminhando aí para o fechamento meio indefinido a soja, né? Soja em grão, o contrato agosto, 11,34 e 3,5, uma queda de 0,1%, Luiz. Contratos de safra velha recuando um pouquinho, de safra nova subindo um pouquinho. Então, o relatório, como eu falei, né? Os dois relatórios, na verdade, a soma dos relatórios traz um resultado neutro, tá? Traz quase um 0 a 0 aí. Então, mas claro, né? Agora daqui para frente tudo depende de clima, né? Se por um lado a área tá um pouquinho, vai ser um pouquinho menor, o clima continua positivo, enquanto a gente não tiver uma mudança importante no clima, e se a gente não tiver, né, o mercado deve continuar pressionado, porque 120, 120,5 ainda é uma produção relevante nos Estados Unidos, no caso da soja. Então, é algo que deve continuar pressionando o mercado, impedindo que o mercado ganhe fôlego, né, Alessandro? Então, eu acho que a gente tem que se acostumar aí, pelo menos por algumas sessões, algumas semanas aí, se a gente não tiver alguma mudança no clima, com um mercado aí próximo de 11 ou até abaixo disso, dependendo como for, né? Que eu acho que é um patamar agora de equilíbrio, né? Que o mercado está entendendo ser, diante dessa possível safra aí de 120, 120,5, mesmo com uma área menor nos Estados Unidos. Olha, e o milho é aquilo que a gente estava falando, né? Pesou bastante esse relatório, me parece, né? A gente tem um contrato de setembro 4,08 e meio, com uma queda de 3,3% e já até testou abaixo de 4, né, Luiz? Exato, no milho também bastante, né? Um pouquinho diferente da soja, é que todos os contratos praticamente caindo bem, né? Pós-relatório chegaram a cair até 5% pós-relatório, que é um movimento muito forte. E é aquilo que eu falei, né, Alessandro? O milho surpreendeu bastante, a área bem maior do que estava se esperando, né? Então, realmente o potencial produtivo americano aumenta e a tendência é de aumento de estoque. Se o estoque já ia ser maior com uma área menor, então agora com uma área maior é possível a gente ter um estoque ainda maior, um aumento de estoque, né, ainda maior com relação ao ano passado. E estoque maior é como a gente fala, estoque maior é preço pressionado em Chicago.
Então, eu acho também que $4 aí por bushel, no caso do milho, é um patamar de equilíbrio de curto prazo. Obviamente, pode ter havido algum exagero por parte do mercado, né? Um movimento mais acentuado, obviamente, pode ser corrigido, mas dificilmente a gente vai ver o mercado apontando para cima, assim como na soja, se não houver mudanças climáticas para pior, digamos assim, nas próximas semanas. Então, se a safra americana continuar se desenvolvendo bem, esse mercado vai continuar pressionado e pode até cair um pouco mais. O trigo, setembro, 5,75 e um quarto, com queda de 0,7%, Elcio. Acho que talvez muito mais respondendo à queda do milho, né? Lembrando, milho e trigo são substitutos aí na ração animal. Então, acho muito mais em função disso. Os números em si de intenção de plantio não trazem grandes alterações. É bem verdade que a gente está numa tendência forte de baixa nos Estados Unidos. A gente tem um suporte sendo testado novamente. E é um fator, enfim, o mercado está para baixo porque está colhendo, né? A gente tem essa pressão sazonal do ingresso e safra. Interessante que se a gente vê os dados do USDA para a estimativa de área colhida nos Estados Unidos para trigo, apesar da área plantada menor, a estimativa de área colhida seria melhor para este ano. Isso é uma resposta, né? Uma estimativa em cima do clima que tem sido melhor para o trigo este ano. Então, continua sendo um mercado baixista. Como eu falei no pré-uso, fundamentalmente, em termos de ano comercial, a gente não deve manter esses patamares de preço tão baixos. Os fundamentos globais, sobretudo com menor oferta no Mar Negro, dão forças aí para o mercado buscar alguma recuperação, mas o momento é de baixa, especialmente para essa questão do ingresso da safra e do ingresso de uma safra norte-americana de boa qualidade, enfim, de condições de lavoura bastante tranquilas, se comparado aos últimos anos. Beleza, vamos para o nosso recado final aqui desse nosso pós-USDA. A gente tem live no dia 4 de julho agora com o Elcio Bento, né? Uma live especial de trigo, e estarei participando com muito orgulho. E também temos uma outra live, essa sim, reunindo todos os nossos analistas no dia 12 de julho, 14 horas, uma sexta-feira. Será divulgado dados de intenção de plantio para a safra brasileira 24 a 25, de soja, de milho, arroz, algodão e feijão, e atualização de dados de trigo. Live que vão participar nossos analistas, vai estar o Luiz, vai estar também o Elcio. Eu até queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa divulgação, Luiz. Divulgação importante, né, Alessandro? Tradicionalmente, aí, Safras larga seus primeiros números, né, para a próxima temporada no mês de julho. Esse ano não vai ser diferente. Então, é uma live bastante importante, uma mega live, digamos assim, reunindo praticamente todos quase todos os analistas aí de safras, né, falando sobre essas culturas que tu comentou. Então, é o primeiro norte, digamos assim, para a nova temporada. Então, espero que todo mundo acompanhe aí, porque vai ser uma live bem legal, trazendo certamente números aí que podem, né, e que acredito que vão impactar o mercado aí pelos próximos meses. Elcio, algum comentário? Tem dado de Sim. atualização também do trigo, Pois né? é, e é um dado bastante interessante. A gente está num ano muito complicado. O ano passado foi um ano muito difícil de chuva, então a gente tem este ano um ano de seca muito forte no Cerrado, aqui no Rio Grande do Sul, toda essa chuvarada. Então a gente está compilando os dados já e é um ano bastante complicado para a gente consolidar essa área de trigo. Então, estar à frente, ter um número bem acertado que a gente vai passar nessa live, com certeza é bastante importante. Então, espero vocês lá. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Nossas redes sociais estão na descrição do vídeo, assim como os próximos eventos de safras, entre eles essas lives. Tem ali como clicar e te inscrever, buscar mais informações. E de minha parte era isso. Um grande abraço ao Luiz, ao Elcio. Bom final de semana a todos.